gravar, e depois eu disponibilizo. É mais uma orientação mesmo, porque na verdade nós vamos ficar mais uma meia hora. Depois eu já vou passar vocês para estar assistindo a videoaula, que já foi gravada, mas só para entender como funciona essa dinâmica, né? Como que a gente vai estar trabalhando. Como eu sei que tem gente que às vezes tem problema de internet, às vezes enquanto eu estou dando a aula pode cair a internet, vocês teriam dificuldade. E eu verifiquei até que o rendimento, quando é gravado também, o rendimento é maior. Porque quando eu estava dando a aula presencial, acaba você interrompendo uma aula. E a gente gravando pode cortar alguma coisa, né, que para editar o vídeo para estar passando para você. Então achei ficou mais produtivo e foi até uma experiência interessante no semestre passado. Então eu toda aula minha eu gravo ela, eu já faço a edição para ela ficar menor possível, tá? E, normalmente essa aula que eu gravo é uma aula de 2 horas e nessas 2 horas eu tenho tentado não ultrapassar os 50 minutos. Mesmo que seja uma aula de 2 horas, eu resumo ela para 50 minutos. Quando eu tenho, no caso de vocês, são apenas 2 aulas, então quase todas as aulas vão ter em torno de 50 minutos. Às vezes tem alguma aula que tem um pouquinho mais, né? Então, às vezes deu uma hora por aí, mas eu sei que é cansativo, mas eu até estou regravando todas as aulas, né, nesse semestre para tentar tirar e fazer alguma edição e reduzir para não ultrapassar esse tempo também. Né? Às vezes, ou uma ou outra que tem alguma coisa importante pode ultrapassar. Isso porque, primeiro, para não ficar cansativo e depois vocês terem o tempo, caso vocês queiram assistir 2 vezes, vocês podem assistir 2 vezes e fazer a atividade. Então, toda aula, toda semana, vocês vão ter a aula e tem o que nós chamamos de sabatina. Tá? E eu sou bastante rigoroso no caso da atividade ser entregue na data programada. Ela fala assim, mas se eu não puder na data, se caso for problema de doença, alguma coisa justificada, não tem problema nenhum, tá? Mas como você não precisa entregar no momento da aula exato, pode entregar até à noite, então você teria tempo de entrar na internet depois e estar fazendo atividade, que são atividades que bastante simples, tá? Então, durante a aula você já vai executando. O que seria essa atividade? Durante a aula você já vai anotando, né, os passos principais, eu já dou a orientação, né, e depois vocês vão estar desenvolvendo aí, fazendo a anotação do principal, e isso é que você vai estar entregando. E toda a atividade vocês vão fazer ela em manuscrito, vocês vão colocar o cabeçalho em manuscrito também, a sala e depois a atividade. Tá? Então, toda atividade é em manuscrito e depois, a menos que seja um projeto, né? Ou alguma coisa que vocês vão estar apresentando, tipo PowerPoint, que vai ter uma atividade que vocês vão ver que vocês vão gravar o que vocês estão fazendo e vão me encaminhar. Mas eu vou dar orientação também como vocês vão fazer isso. Tem coisa muito simples, coisa de... É só para exatamente cada um poder executar a sua atividade. Tá? Então, são coisas bem simples. Então, isso aí, sim. Aí vocês vão encaminhar a gravaçãozinha ou o slide da atividade que vocês vão fazer em casa. As atividades todas vão ser, na verdade, reduzidas do que a gente faria na escola. Na escola nós vamos ver, seria uma atividade mais prática e mais direcionada. Mas é importante que se faça naquele dia. Ou seja, a aula de hoje, se você não me entregar a atividade hoje, eu vou receber ela amanhã, recebo. Mas já fique ciente, só pelo atraso, vocês já estão perdendo algum ponto, tá? Então, eu vou pontuar exatamente para que vocês possam, né, manter a atividade, assistir a aula no dia, não perder a aula, né? É claro, se você perder, você pode assistir. Porque todas as minhas aulas, eu vou estar gravando ela e eu deixo ela à disposição no YouTube. Então, mas eu já vou passar na aula. Então, tem o canal do YouTube que vocês vão estar entrando. Então, todas as minhas aulas vão estar no YouTube, mas eu já vou dar o link específico da aula. Eu sei que tem gente que fica ansioso até para assistir a aula seguinte. As aulas, na verdade, que vocês vão assistir, elas vão estar aqui, mas toda a aula, tá? Então, propagação de plantas, então vão estar aqui dentro.
Mas não se preocupe em querer adiantar alguma aula, por quê? Às vezes a aula está aqui no YouTube, mas toda aula eu acabo atualizando alguma coisa. Eu ponho ela de uma maneira, eu assisto a aula, às vezes tem alguma coisa que eu achei que ficou um pouquinho mais confuso e tal, e eu estou atualizando. Se inscreva no canal, porque toda hora que eu atualizo a aula, ou o vídeo, ele vai cair e avisar vocês que foi atualizado a aula, né? Independente de ser agora, então a disciplina que eu dei no semestre passado, os alunos vai continuar aqui e pode acessar. Então isso é importante para que vocês tenham. Só para vocês terem uma ideia, tem aqui o pessoal da Unitri, do IFTM lá de Campina Verde, tem alguns de Universidade de Viçosa, estão usando esses mesmos vídeos de outras disciplinas. Por exemplo, vou estar até mostrando aqui para vocês, aqui eu tenho a parte de mecanização agrícola, vocês não vão ver comigo, mas tem todas as aulas de mecanização também, se caso vocês precisarem, tem lá, né? Então fica todas elas à disposição aqui, inclusive a aula que vocês vão ter aí depois no 8º período. Só que, às vezes, fica cansativo, você pega aqui de aula, se vocês quiserem antecipar, fica como uma questão de consulta mesmo. Então, porque às vezes você fica querendo antecipar e fica cansativo, porque você tem atividade para assistir a aula e desenvolver essa atividade. Então, os vídeos vão estar lá, é só você entrar. Eu optei pelo YouTube, porque no caso do YouTube, para vocês fica mais leve para vocês assistirem. Então, se você baixar um vídeo, ele acaba ficando pesado. Se você assistir no YouTube, fica mais tranquilo. Tá? Então vai estar tudo lá, vocês podem, não precisa ter tanto agora ou depois, vocês vão ficar à disposição. Vocês vão estar recebendo as atividades aí pelo Google Class, né? Então, no caso, a disciplina de propagação, todas as aulas vão estar aí para vocês. Tá? No caso, aí vocês só têm a aula 1. E aqui eu já coloquei o vídeo da aula de hoje, já está lá, que vai ser a aula. Nessa primeira aula, como na verdade, a primeira aula mais introdutória, vocês vão fazer um resuminho e tá encaminhando. Tá? Então, vocês vão estar assistindo a aula, enquanto está assistindo. Esse resumo é aquilo que você vai assistir na aula, para forçar você a prestar atenção na aula, o cérebro também ajuda, né, se você anotar alguma coisa. Então, é exatamente aquele resumo. Na verdade, o pessoal tem até feito o resumo manuscrito, eu peço aqui no mínimo 2 páginas, mas o mais importante não é que tenha 2 páginas, 3 páginas, 1 página. O mais importante é que você consiga pegar as partes mais importantes do vídeo, né? Então, tem gente que manda 5, 6 páginas, né? Então, não tem problema. Se você está anotando, anotou mais, quiser mandar o total das anotações, tá? Que você fez e tudo, não tem problema nenhum. Ou seja, todo dia que vocês for assistir a aula, já põe um cabeçalho lá na folha, pode ser no seu caderno mesmo, coloca o cabeçalho, a turma, tudo, né? E começa anotando no seu caderno. E é esse material que normalmente é que eu cobro como resumo de que vocês estão enviando. Tá? Professor. Sim? Então, vou colocar só o vídeo, né? Na verdade, é só o vídeo 1. Tá? Deixa eu colocar ele aqui para não ter perigo aqui de alguém dar dúvida, né? Que às vezes alguém que não esteja aqui, eu já vou copiar ele aqui e já coloco à disposição de vocês lá o vídeo correto. Tá? Então já vou. Sim? Perdão. A minha segunda dúvida, professor, é o seguinte: quando o senhor pede esse resumo, o senhor quer realmente um texto discursivo ou pode ser como forma de anotação mesmo? Porque eu anoto em forma de tópicos e cada um vai ter sua forma de anotar. Pode ser em forma de tópicos ou tem que ser um texto discursivo? Não, é a maneira que você vai estar entendendo da melhor forma possível, que sirva para você recordar. Então, por exemplo, você assistiu a aula, se você assistir seu resumo, né? Então, deixa eu ver se aula 1, agora acho que já sai na aula 1, certo? Normalmente, o dia que vocês não têm atividade prática, é que vocês vão estar fazendo esse resumo. Mas esse resumo é mais, sempre que você estiver assistindo, é importante que vocês façam ele independente
de ter um questionamento e tudo, porque para não ficar muito abstrato, né? Só assistir um vídeo acaba... a minha experiência, que eu estou fazendo alguns cursos também, a gente acaba dando sono, né? Se você vai assistindo o vídeo anotando, fica um pouquinho mais interativo, e depois ele serve, até se for algumas perguntas, vai estar as perguntas lá da sabatina. Então, nós vamos ver, tem vídeo que vocês vão estar fazendo, atividade mesmo, algumas perguntas. Se você fizer um resumo bem feito, provavelmente as respostas já vão estar ali também. E são perguntas muito simples que eu coloco, mas do entendimento, para forçar o ponto mais importante ali, tá? Então, na verdade, e toda atividade, vocês vão ver lá no Google Class, ela é colocada para vocês como 5 pontos. Não quer dizer que vai valer 5 pontos, tá? Porque a hora que eu jogo lá no diário, no portal do aluno, na verdade, eu vou somar, por exemplo, se tiver, no final do semestre, tiver 10 atividades de sabatina, essas atividades vão valer 4 pontos cada um, porque o total dessas atividades valem 40 pontos. E a atividade prática, 60 pontos. Entendeu? Mas tudo que eu vou estar avaliando, eu até costumo colocar 10, mas eu comecei a colocar 5. Talvez eu possa até passar isso aqui para vocês, que eu acho mais didático. Colocar tudo que eu avalio vale 10 pontos, ou 10%, para você ter uma noção do que foi avaliado. Mas não quer dizer que vale 10 pontos. Entenderam? Então, o total de pontos de avaliações, que vão ser essas avaliações bem simples, vão valer 40 pontos. E as atividades práticas, que eu talvez até possa até avaliar mais ainda, vale 60 pontos. Mas acho que fica bem distribuído, a outra turma deu certinho, né? Então, vocês vão ter alguns trabalhos que vocês vão fazer em casa, tem uns projetinhos que vocês vão fazer em casa, né? Vão estar apresentando. Então, algumas avaliações desses trabalhos que vocês vão estar fazendo. Nos outros semestres, a gente fazia até um trabalho de pesquisa, que vocês vão ver lá. E no final do semestre, já tinha gente que já saía, no final do semestre, com o TCC até pronto. Falou, mas o TCC lá no 10º período, mas ele já ficava já com o trabalho praticamente pronto aqui, né, como um trabalho de pesquisa, que a gente fazia com uma atividade de estatística experimental junto. Só que agora, com essa atividade online, provavelmente vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai fazer mais a disciplina de estatística experimental vai ficar lá e a gente aqui. Então, a interação vai ficar mais difícil, mas vocês já vão tendo ideia do que é montar um experimentozinho de propagação de plantas, né? Essa disciplina de propagação de plantas, se vocês entenderem, várias partes dela já seria uma atividade que o agrônomo poderia trabalhar. Por exemplo, na hora que terminar essa disciplina, vocês poderiam montar vários tipos de viveiro. Vocês vão ter condição de ser um produtor de muda de hortaliça, ou um produtor de muda de árvore, ou de eucalipto, ou um produtor de mudas frutíferas. Ou seja, cada um disso é uma atividade. Então, a disciplina de propagação de planta e viveiro, ela é bastante prática, ela é técnica e prática, tá? Inclusive, essas observações que tem na disciplina, vocês não vão nem encontrar esse livro muito, porque não existe, né? É uma coisa mais prática, a gente vem com a experiência do tempo, vem montando. Inclusive, tem curso de agronomia que nem tem essa disciplina, né? Então, Viçosa, Piracicaba, a UFO não tem, Viçosa e Piracicaba tem, que já as duas, já a escola mais tradicional, então elas já têm essa disciplina igualzinha aqui. Como eu fui professor de Viçosa por 20 anos, praticamente eu trouxe o que a gente fazia lá e implantamos aqui no curso de agronomia de vocês. Tá? Então, vocês têm um diferencial até do curso da UF, da Unitri, dos outros, eles acabam não tendo essa disciplina. Mas vocês vão ver que a disciplina é bastante tranquila, bem gostosa de desenvolver, praticamente tudo é bem prático, né? E com informações técnicas precisas, né, daquilo que vocês vão usar no dia a dia. Tá bom? Então, às vezes você vai estar na disciplina de solo, vai estar lá estudando física de solo e tudo,
aqui você vai estar aplicando aquilo que você vai ver em outras disciplinas. Né? Então, em termos de adubação, vocês vão estar falando de calagem, aqui a gente já vai falar a prática de calagem para não substrato e tudo. Então, mas nesse sentido, é uma disciplina que a ideia é essa, voltar para a prática, tá? E as avaliações, vocês levando ela tranquila, a disciplina, eu espero, né? Tem vários alunos que chegou no final do semestre, estava com 100. Então, vocês têm condições de fechar ela tranquilamente com 100 pontos. Porque exatamente porque ela não vou ficar cobrando coisas que está fora da realidade. Vou cobrar exatamente a coisa mais técnica, né? E quando eu peço um resumo, ali é exatamente o que você está extraindo da aula. Então, eu prefiro do que propriamente fazer uma prova. É claro que se a gente vê que não esteja funcionando bem, aí acaba a gente ter que voltar para o sistema de prova. Mas prova, você faz lá uma questão, erra um ou outro, você não tem condição de recuperar. Você pode reenviar, tudo tranquilo, desde que você faça dentro daquele período que esteja programado. Eu tento toda semana, que vocês acabaram de enviar, no dia seguinte, né, eu já tento corrigir tudo para vocês terem uma ideia de como vocês foram ali, tá? Naquela avaliação ali, tá bom? Mas vai ser isso, eu já vou deixar vocês passarem para a aula. Tranquilo. Então tá, joia. Então, já entra lá na aula, já começa, né, a assistir, tá certo? E já me encaminha hoje, vocês já tem que encaminhar essa parte prática.